Nós vamos ler aquele texto da tentação de Jesus no deserto, né? O tema hoje da pregação será lições do deserto. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse trecho aqui então. 10 irmãos vão poder se sentar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis aqui chegaram os anjos e o serviram. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Irmãos, esse texto é um texto muito simples até, né? O Senhor foi levado ao deserto 40 dias, né? Ficou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Mas esse texto, apesar de ser um texto simples, irmãos, com o assunto da tentação, o assunto do deserto, né? Mostrando o início do ministério de Jesus, antes do ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, né? Jesus, então, ele é levado ao deserto. Esse assunto, irmãos, tem lições valiosas aqui para nós, nesse texto. Lições muito, muito ricas para nós, que nós podemos, pelo Espírito, extrair e aprender um pouco mais da palavra de Deus, para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer acerca desse texto é que Jesus, ele desce as águas do batismo, né? Isso acontece um pouco antes dele ir para o deserto. Jesus, ele é levado pelo Espírito, ele é levado às águas do batismo lá para, né? Ele desce as águas e João Batista fala assim para ele: Eu é que precisava ser batizado por ti, e tu vens a mim? Não é assim que João Batista fala? Aí Jesus falou assim: Convém que seja assim, convém que toda a justiça seja feita. É necessário que aconteça assim. Jesus realmente não precisava, né, descer as águas, porque ele é o Filho de Deus. Né? João Batista sabia de quem ele estava diante, né? Nós é que somos batizados em Cristo, mas convinha que o Filho de Deus passasse por todas as coisas que nós, cristãos, temos que passar. Todas as coisas. Em tudo ele tem a primazia. Não é assim que diz lá em Colossenses, fala que ele é o primeiro em tudo, ele é a primazia de tudo. Né? Tudo foi feito por ele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo o nosso Senhor, ele tem a primazia. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Aleluia. Ele, então, desce as águas e depois ele é levado ao deserto. Qual que é a primeira lição que nós podemos extrair daí, irmãos? Não existe carreira cristã, não existe vida cristã sem descermos as águas. O batismo é necessário, irmãos. Tem irmãos
Tem pessoas que têm difundido um ensino errado, dizendo que não é mais necessário fazer o batismo. Não é assim? Que o batismo ele é apenas algo que foi simbólico na Bíblia, porém agora a gente é batizado somente no Espírito. Irmãos, é verdade, o batismo ele é algo que aponta para uma realidade no Espírito. Isso é verdade. Porém, irmãos, convém que nós desçamos as águas. Fazermos como o Filho de Deus fez. Ele fez. Se ele fez, nós temos que fazer também, irmãos. Se ele desceu as águas, nós temos que descer. Por que nós temos que descer? Porque é o nosso testemunho público da nossa fé. Testemunho público de algo que realmente aconteceu nos nossos corações. E nós então mostramos para o mundo, para os irmãos, para os anjos, a nossa fé. Nós confessamos publicamente a nossa fé ali naquele batismo. Mas a carreira cristã não finaliza no batismo. Pelo contrário, ela está começando ali, naquele primeiro ato de fé público. Depois do batismo, Jesus ele é levado, e a palavra diz aqui bem claro, ele é levado para o deserto pelo Espírito. Irmãos, isso tudo aconteceu antes de Jesus abrir a boca para pregar. Antes de Jesus chegar naquela sinagoga e ler Isaías 65, não é isso? E antes dele começar a pregar, dele começar a ensinar, dele começar o seu ministério, então é necessário que ele seja provado e tentado. Irmãos, é assim conosco. Nós somos provados e tentados o tempo todo, não é verdade? Não é assim que acontece nas nossas vidas? O povo no deserto, lá no Êxodo, o povo que saiu do Egito foi levado ao deserto para ser provado e tentado lá, como Jesus. Por isso que Jesus ficou 40 dias e 40 noites, simbolizando, mostrando, apontando para aqueles 40 anos que o povo ficou no deserto. Entende, irmãos? Jesus fazendo um link direto com aquilo que aconteceu no deserto, onde o povo experimentou o deserto, mas não foi. O povo foi provado, mas não foi aprovado por Deus naquele deserto. Esse é o risco do deserto. Nós corremos um sério risco de passarmos por um deserto, porque todos nós vamos passar, irmãos. Todos nós vamos passar. Não existe coroa de ouro sem a coroa de espinho, irmãos. Amém? Não existe coroa de ouro sem a coroa de espinhos. É necessário, é mister que aconteça, que a igreja seja aprovada. Agora, o que muda? O que pode mudar? Se isso é um fato, se isso é inevitável, todos nós temos que passar, qual é a variável então nessa equação? A variável é se vamos ser aprovados ou reprovados. Essa é a variável. Nós corremos sim um sério risco de sermos reprovados no deserto. Um sério risco. Outro dia o pastor Alan trouxe uma pregação maravilhosa, intitulada Prostrados no Deserto. Acho que todos os irmãos aqui já ouviram, já assistiram. Maravilhosa, que ele fala justamente sobre essa temática que nós estamos abordando hoje aqui. Só que com a ótica daquele texto de Êxodo. Hoje nós vamos focar um pouco mais nesse texto aqui de Mateus 4, a tentação de Jesus. Quais são as lições nesse texto para que passemos então por esse deserto e sejamos aprovados? Infelizmente, irmãos, os irmãos sabem que se tem pregado muito um evangelho sem deserto. Não só um evangelho sem batismo, mas um evangelho sem deserto. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem arrependimento. Infelizmente, irmãos, a gente olha para isso com muita tristeza no coração, muita tristeza. Nós não olhamos para isso com soberba, achando que somos melhores que os outros. Não, irmãos.
Que o Senhor nos livre dessas coisas também. Somos sujeitos aos mesmos erros que os nossos irmãos. Né? Mas nós temos que falar, nós temos que alertar as pessoas. Rejeite um evangelho que não prega deserto. Um evangelho que não prega que você pode sofrer. Sim, irmãos, nós podemos sofrer. Sim, estamos sujeitos a isso. Inclusive padecer perseguições. Né? Já falamos um pouco disso, outras oportunidades. Irmãos, então, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos, se o Senhor permitir? Nós temos 3 estações, se é que pode se chamar assim, né? 3 momentos onde Satanás tenta Jesus nessa palavra. E nessas 3 tentações, ou estações, né? Eu posso dizer estágios, né? Ou estações de tentação, nós conseguimos extrair 3 lições de cada uma delas. Em 3 ângulos diferentes, em 3 aspectos. Olha a profundidade da palavra de Deus, irmão. Olha a profundidade da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tão rica que nós podemos pegar esse texto, ensinar esse texto durante um ano inteiro e extrair novas lições e novas lições de tanta riqueza que é a palavra de Deus. Irmãos, olha só. Nós temos 3 aspectos, ou 3 ângulos, vamos dizer assim, pontos de vista que nós podemos olhar para essa palavra e extrair lições. O primeiro ponto de vista que eu vejo é da perspectiva do próprio Cristo, né, da própria vida de Jesus Cristo. Que a gente acabou de falar do ministério dele, para que a justiça fosse plenamente feita, estabelecida, era necessário que ele passasse por tudo que nós passamos. Então a vida do próprio Cristo. O ministério dele estava ali, sendo revelado. Né? Vida e obra do Filho de Deus. Segundo aspecto, da vida corporativa da igreja. Vida corporativa da igreja. Então nós olhamos para esse texto como a igreja toda passando por uma prova. A igreja toda por momentos de tentação. Né? Sendo levada ao deserto. Onde nós vemos isso na Bíblia também? Em Apocalipse. Lembra, em Apocalipse capítulo 12, diz que a mulher ela é levada ao deserto. Vocês lembram lá? Texto maravilhoso. A mulher ela é levada ao deserto. Para quê, irmãos? Ela é levada ao deserto. É no deserto onde os profetas são forjados. Não é assim? Irmãos, veja a história do Antigo Testamento. Profeta e deserto quase que se fundem, irmãos. Não é assim? Nós vemos o tempo todo os profetas andando no deserto, sendo provados por Deus lá, e tentados, e provados, e tratados por Deus. O deserto é lugar de tratamento, irmãos. Tratamento, refinamento. Refinamento. A maneira que passamos por ele é que nós temos que observar com muita clareza. Não podemos passar pelo deserto como aquele povo lá passou. Aquele povo que saiu do Egito. E o que aquele povo fez, irmãos, de errado? Murmurou. Começou com as murmurações, irmãos. Sentindo saudade do Egito. Saudade do Egito. O Senhor alimentando aquele povo no deserto. O Senhor tratando daquele povo, ministrando aquele povo. O Senhor então querendo ter comunhão com aquele povo. E aquele povo com saudade do faraó. Aquele povo com saudade do que comia na carne que comia no Egito. Irmãos, aquele povo era escravo no Egito. Vocês acham que tipo de carne que eles comiam lá? Provavelmente comiam sobras. Vocês acham que eles tinham verdadeiros banquetes lá, irmãos? Eles não tinham dia de descanso, irmãos, lá no Egito. A terceira lição, ou ângulo, que nós podemos dizer assim, né? Ponto de vista. Nós estamos olhando de 3 lados aqui para extrair aprendizado desse texto aqui. Da nossa própria expectativa, da nossa própria experiência. Ou seja, o deserto aplicado nas nossas vidas práticas. Eu como indivíduo, eu como cristão. Do ponto de vista do próprio Cristo,
do ponto de vista da igreja e do ponto de vista da minha própria experiência. Amém? Vamos tentar extrair então esses 3 pontos de vista nas 3 tentações de Jesus, que Jesus passou. No versículo 3 desse texto, diz assim: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Em pão. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Em que Jesus foi tentado aqui, irmãos? Em que Jesus foi tentado aqui? Glória a Deus. Jesus é tentado numa tentação que nós passamos o tempo todo, irmãos. Se você parar para pensar, você vai ver o aspecto na nossa própria vida aqui, né? Jesus é tentado nas coisas do dia a dia. Pão, comida, bebida, né? Depois de uma pessoa passar 40 dias no deserto, é natural que ela tenha muita fome, né? Se a gente passar um dia só, irmãos, nós vamos ter já muita fome. A palavra diz que Jesus ficou 40 dias sem comer e nem beber. É tempo demais, irmãos. Aliás, isso já é um milagre por si só, né? Dificilmente alguém conseguiria se manter vivo 40 dias no deserto, passando essa necessidade, né? Isso por si só já é um milagre maravilhoso do Senhor. E, irmãos, as distrações, as coisas que nos fazem perder o foco do que é essencial. Do que é essencial. Comida e bebida. Irmãos, vocês lembram de um texto que Jesus citou? Jesus falou desse episódio de Gênesis, né, sobre Noé e a arca, não é assim? Jesus falou assim: comiam e bebiam e davam-se em casamento. Aí Noé entrou na arca com a sua família e veio a inundação e os levou a todos. E eles pereceram. Levou a todos. Comiam e bebiam. Irmãos, já falei isso mais de uma vez. Comer e beber não é pecado. Comer, almoçar, jantar, tomar café da manhã, trabalhar para isso não é pecado, irmãos. É digno isso, né? Mas você colocar isso acima do mais importante, isso sim é pecado, irmãos. Isso sim é pecado. Está aí algo que o jejum trabalha em nós, sabia? O jejum é justamente isso, irmãos. Nós deixamos temporariamente, nos abstemos do alimento físico. Para quê? Para termos uma maior sensibilidade de tocar as coisas espirituais, de tocar a Deus em oração, de tocar a palavra de Deus. Não é assim? O jejum tem essa finalidade, de deixar por um momento de comer e beber, para mergulhar nas coisas do Espírito primeiro. Então existe prioridade, irmão. Claro que Jesus estava com fome e ele precisava comer, irmão. Jesus é homem. Jesus, ele estava ali numa condição totalmente humana. E como homem, ele precisava dos nutrientes. Ele precisava se alimentar e beber. Era muito necessário. Mas mesmo nessa condição extrema, Jesus soube qual era a prioridade. E a prioridade era o quê? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o primeiro ensino para nós, irmãos. Jesus, a palavra diz que Jesus é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Aquele povo no deserto, eles comiam maná. E Jesus chegou falando assim, depois quando Jesus ele desce à terra e ele fala assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Fazendo alusão direta
aquele episódio no deserto, que o povo comia aquele maná. Ele falou, olha, os seus pais comeram, os vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Mas o que está de frente de vocês aqui é o pão da vida, o pão que desce do céu e da vida. Esse pão, se vocês comerem, se vocês se alimentarem, vocês jamais terão fome. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem beber de mim, do meu sangue, jamais terá sede. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, irmãos. E é dessas coisas que nós vamos falar. E o pão, né, representa o corpo de Cristo. Mas também nós vemos aqui na palavra que o pão representa a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, irmão. A palavra viva é o próprio Cristo. Irmãos, é nesse fundamento que a igreja deve se firmar. No fundamento da palavra de Deus, irmãos. Da palavra de Deus. Tem pessoas hoje dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Irmãos, que engano terrível do diabo. Que engano terrível. Eu tenho passado, essa semana eu passei uma experiência assim, de uma pessoa próxima de mim, uma pessoa que prega muito bem, que ensina muito bem, que utiliza o Facebook para trazer ensinamentos. E essa pessoa, de uma hora para outra, começou a ensinar que o Novo Testamento, né, principalmente as epístolas do Novo Testamento, que elas não são inspiradas. Diz que são apenas instruções para a igreja. Mas que as verdadeiras escrituras são só de Gênesis a Malaquias. Que o Novo Testamento são só instruções, ou seja, colocando em prova a palavra de Deus. Colocando em dúvida, olha, isso aqui é bom, olha, isso aqui ele está citando lá Malaquias, aqui ele está citando Isaías, então é bom. Não, mas aqui não, aqui, essa parte aqui não dá. Essa parte aqui não é inspirada não, isso aqui é a opinião de Paulo. Irmãos, que erro terrível, irmãos. Nós é que temos que ser julgados pela palavra. E não nós julgarmos a palavra, irmãos. Nós não somos o juiz da palavra. A palavra que é juiz sobre as nossas vidas, irmãos. É a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, naquela ótica, o ensinamento para a igreja é isso. Que o alimento da igreja é a palavra de Deus. E para a nossa experiência, irmãos, é a mesma coisa. O nosso pão diário tem que ser a palavra. Irmãos, nós não estamos diante de qualquer livro. Nós estamos diante da boca de Deus aberta. Aqui diante de nós. Isso é a Bíblia, irmãos. Não pode ter dúvida no nosso coração a respeito disso. A Bíblia é a palavra de Deus. E a verdadeira comida é o nosso alimento. Jesus é o pão da vida. O que nós vemos no primeiro estágio, na primeira estação, vamos dizer assim? Jesus Salvador. Ele nos salva. Ele é o verdadeiro alimento que dá vida. É o que nós vamos testemunhar naquela mesa, irmão. Aquela mesa fala de testemunho. Testemunho. Quando nós comemos aquele pão e bebemos aquele cálice, nós estamos anunciando ao mundo, nós estamos anunciando aos anjos que Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso Salvador. Vamos para a segunda estação, irmãos. Ali no verso 6. Vamos pegar do 5 aqui, ó. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Aleluia. Glórias a Deus. Amados, que ousadia, né, Satanás, tentando ao próprio Deus. Irmãos, o que eu vejo o que nós podemos ver nessa segunda estação de tentação, vamos dizer assim, né? Jesus, Salvador, nós vimos atrás. Agora nós vemos a autoridade de Jesus. Darás ordem aos anjos a teu respeito. Darás ordem. Então, Satanás está dizendo assim, olha, está escrito a teu respeito que você, o Senhor, você é o Senhor. Você dá ordem aos anjos para que te obedeçam. Olha que coisa, irmãos. Dá ordem aos anjos. Você acha que é qualquer um que pode dar ordem aos anjos, irmãos? É o Senhor. Ele então está mostrando que Jesus tem autoridade. Mas não é qualquer autoridade. Não é qualquer autoridade. Satanás está tentando dizer para Jesus, olha, você, como se fosse um anjo do Senhor, você tem uma autoridade sobre os anjos, né? Porém, a autoridade de Jesus estava sendo colocada à prova aqui e os limites da autoridade de Jesus. Os limites da autoridade de Jesus. Como é que eu sei disso? Pela resposta de Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não tem apenas uma alta autoridade, uma grande autoridade. Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. Toda a autoridade. O Senhor disse que toda a autoridade foi lhe dada no céu e na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade foi dada ao Filho de Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Esse é o ensino quando nós olhamos do próprio Filho de Deus. Agora, quando nós olhamos da igreja, do ponto de vista da igreja, irmãos, a igreja não pode perder isso de vista, irmãos. Que a autoridade procede do Filho de Deus. A autoridade procede do Filho de Deus. Assim foi na Reforma. Os irmãos conhecem a história, né? No século XVI, Martinho Lutero se levanta contra as indulgências do catolicismo romano. E qual que era o grande problema do catolicismo romano, irmãos? É até hoje. Existe um homem no trono, ao qual a Igreja de Cristo vê essa situação e não aceita, irmãos, porque só existe um no trono, é o Filho de Deus, e não o substituto do Filho de Deus, é o próprio Filho de Deus. Esse tem que ser o testemunho da igreja. Jesus é Rei. Ele não é só o Salvador, Ele também é Senhor. Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Nós aprendemos algo também, amados, para a nossa vida prática, para a nossa realidade prática. Nunca devemos cometer o erro de tentarmos a Deus. Nunca, irmãos. Nunca. Deus não divide a glória dele com ninguém. A Deus toda glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, se existe algo no coração caído do homem, na natureza caída do homem, é um desejo, lá no fundo do coração do homem, porque um dia ele e ela, Adão e Eva, ouviram uma vozinha de Satanás, dizendo assim: você pode ser como Deus. Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que o dia que você comer desse fruto, você será como Deus. Irmãos, que engano. Ah, irmãos, os homens se perdem em tanta vaidade, irmãos. Tanta vaidade, meu Deus, irmãos.
tanta vaidade, queremos ser mais que os outros, queremos ser... meu Deus do céu, que o Senhor nos salve dessas coisas, amados. De querer ser algo nesse mundo, de querer ter um nome em evidência, irmãos. De querer ter um nome em evidência. Irmãos, Jesus, ao mesmo tempo que Ele está declarando aqui a sua divindade, Ele está dando glória ao Pai. Ele está dando glória ao Pai. O Filho de Deus, Ele tem toda a autoridade, todo o direito de chegar nessa terra aqui e reivindicar toda a glória. Toda a glória. Toda a glória lhe pertence. É direito dele. E não era direito dele somente depois da cruz, irmãos. Era direito dele para toda a eternidade antes também. Porque Jesus é Deus. Mas não foi o que Ele fez, irmãos. Não foi o que Ele fez. Ele a si mesmo se esvaziou. Foi humilde o nosso Senhor. E deu glória ao Pai. Ele veio falar das coisas do Pai. Do Pai. Irmãos, quem somos nós para reivindicarmos alguma glória para nós, alguma autoridade para nós? Autoridade. Irmãos, a nossa autoridade não é nossa, irmãos. Eu não estou falando aqui na minha autoridade. Esse mesmo irmão, essa semana que eu falei para vocês, ele foi repreendido 4 vezes já. E ele falou assim para mim, irmão, que autoridade você fala para mim essas coisas? Com que autoridade você fala essas coisas para mim? Irmãos, eu não fui lá defender a minha autoridade. Eu falei, não, eu tenho autoridade para te falar. Não, irmão. Não, eu não preciso defender a minha autoridade porque eu não a tenho. A autoridade que nós temos, nós como igreja, é a autoridade do Senhor, é dele a autoridade, é do Espírito Santo. Ele é que tem toda a autoridade. Nós estamos sim debaixo dessa autoridade. Eu não vim aqui trazer para os irmãos uma opinião para vocês, eu vim aqui expor a palavra de Deus. E nós estamos pedindo ao Senhor a graça dele para nos abrir a palavra. É pela autoridade dele e não pela minha. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nós aprendemos então que Jesus é o Senhor. Jesus é Rei. Ele não é só Salvador. Ele é Senhor. Era essa a lição do deserto que aquele povo já tinha que ter visto lá desde o Êxodo, irmãos. Desde o Êxodo. Claro que eles não tinham o entendimento, a revelação do Filho de Deus, Jesus, do nome Jesus, né? Mas eles pela fé poderiam ter tocado em algo para o futuro, irmãos. Algo para o futuro. Terceiro ponto, terceira estação. Irmãos, eu já toquei um pouco nesse ponto aqui no 2, mas eu vou me focar mais aqui no 3. Vamos ler o texto aqui, irmãos. A continuação do texto aqui, né? O 8 aqui, ó. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Glória. Glória. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele, só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Irmãos, a glória. Glória. A adoração e a glória só pertencem a Deus. Somente a Deus. Só a Ele. Jesus, então, é digno de toda adoração. Satanás estava diante dele ali do objeto máximo de adoração. Que ele sim deveria estar adorando ao Filho de Deus. É Ele que deveria estar adorando. Porque o próprio Deus encarnado, o Deus conosco, estava diante dele. Era Ele que deveria se prostrar. E não sugerido ou tentado a Jesus dizendo, você tem que me adorar. Que ousadia de Satanás, irmãos. Que ousadia de Satanás. Que coisa terrível, irmãos.
Irmãos, nós temos visto hoje uma igreja que tem buscado a glória para si mesma, ministérios com o nome de pessoas. Pessoas querendo ficar em evidência, né? Grupos reivindicando a exclusividade. A glória é só do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Com ninguém. A glória é só do Senhor. Cristo é a vida da igreja, o serviço da igreja e a glória da igreja. Amém? Cristo é a vida da igreja. Nós vimos lá na primeira estação. Ele é o serviço da igreja, porque nós o servimos como rei. Mas Ele é a glória da igreja. Ele é a nossa glória, irmãos. A glória da nossa vida é Cristo. Se algum dia te perguntarem com que autoridade você fala essas coisas, você fala da autoridade do Filho de Deus, porque é Ele que tem toda a autoridade. E se algum dia te elogiarem, transporte toda a glória para Deus. Transfira a glória para Deus. Toda a glória a Deus. Somente a Ele prestarás culto. Somente a Ele servirás e somente a Ele prestarás culto. Se você está passando por um deserto, irmãos, se existe algum momento difícil na tua vida que você está passando hoje, eu sei que todos já tiveram problemas na vida, todos. Eu não sei se esse é o seu caso hoje, pode ser o teu caso amanhã. Saiba que isso é natural da vida cristã, irmãos. É natural. Todos nós teremos problemas. A forma que vamos passar por isso é que faz toda a diferença. Nós temos que aprender essas três lições da palavra de Deus para, ao enfrentarmos os problemas, sabermos que não estamos sozinhos, sabermos que o que estamos passando tem um objetivo e tem um tempo para acabar. Tem um tempo para acabar. 40 é um número muito importante na Bíblia. É um número muito importante. E 40 normalmente fala de provas. Os irmãos podem ver as referências, os irmãos vão ver que tem provas ali. Elias, ele estava sendo ameaçado por Jezabel. E ele se angustiou muito com isso. Não é assim que diz a palavra? Só vou citar aqui o texto, lá em 1 Reis, no capítulo 19, né? Ali fala de um episódio que Elias estava deitado, ele se deitou num zimbro, numa árvore, num zimbro, e ele teve fome. E ele foi alimentado então pelo Senhor. Ele comeu pão e bebeu, comeu e bebeu, tá vendo, irmão? Aqui foi o contrário, né? Jesus passou 40 dias e depois comeu e bebeu. Elias comeu e bebeu. E depois ele ficou, a palavra diz que essa comida e essa bebida, aquele pão que ele comeu, sem fermento, ou seja, sem acréscimo, sem mistura aqui, isso aqui puro, o pão que ele comeu, o alimentou por 40 dias e 40 noites. 40 dias Elias passou pelo deserto. Irmãos, isso é um segredo para nós, irmãos. Um segredo para nós. As provas virão, mas você quer passar íntegro diante de Deus, você quer passar e ser vitorioso, você quer ser não só aprovado, mas você quer ser aprovado por Deus nesse deserto. Está aí a resposta, irmãos. Beber e comer dele, se alimentando da palavra. Irmãos, você não lê a Bíblia só no dia que você está feliz, só no dia que você está bem, só no dia que você acorda louvando. Você tem que ler a Bíblia todo o tempo possível. Leitura da Bíblia e oração. E oração. E quando você lê a Bíblia, leia em espírito de oração, com reverência a Deus. Senhor, me mostra a tua palavra. O que o Senhor quer falar comigo, Senhor?
Abre para mim essa palavra, essa porção do texto. Irmãos, não façam uma leitura mecânica da Bíblia. Não caiam nesse erro, irmãos. Às vezes nós temos a tendência de fazer coisas como obrigação, irmãos. Né? Eu vou para o meu trabalho todo dia. Eu não vou só o dia que eu estou a fim de ir para o trabalho, irmãos. Não é assim? Eu tenho que ir lá todo dia. Né? O Gustavo é todo dia para a escola. Porque senão ele reprova. Meu filho também. Todos os dias. E às vezes a gente trata as coisas de Deus dessa maneira. Como uma coisa que é uma obrigação que eu tenho. Então eu vou ler aqui. Eu tenho que ler do capítulo 5 e o capítulo 6. E a pessoa vai lá e lê. Só que ela está pensando um monte de coisa. Ela está pensando no boleto que ela tem que pagar. Ela está pensando na prova que ela vai ter na escola. Não é assim, irmãos. Não, irmãos, por que eu posso falar isso para vocês? Porque isso já aconteceu comigo também, irmãos. Eu não estou... Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Mas, amados, isso não é a leitura da Bíblia correta, né? Não é, irmãos. Não é. Temos que ter reverência a esse texto aqui, amados. Muita reverência. Irmãos, isso aqui é precioso demais, irmãos. Precioso demais a palavra de Deus. Precioso demais. Tem um pregador que eu gosto muito de ouvir, um irmão em Cristo. Tenho ouvido ele há anos, e ele contou uma história que diz que ele teve em Cuba, recentemente, uns 3 anos atrás, se não me engano. Ele esteve em Cuba, e o que ele ficou muito surpreendido lá foi a quantidade de jovens que amam a Deus. Mas não somente isso, eles amam a palavra de Deus. De uma maneira muito intensa, irmãos, muito intensa. E vocês sabem por quê? Lá em Cuba, os irmãos sabem que Cuba é um país comunista até hoje, né? E os irmãos também sabem que o comunismo e igreja não dá muito certo. O comunismo sempre, fatalmente, vai perseguir a igreja. Não só o comunismo, outros regimes também fizeram isso, né? Mas na história recente do mundo, o comunismo fez muito isso e faz até hoje. Perseguindo a igreja. E lá em Cuba não foi diferente. Uma perseguição terrível. Muitos pregadores, pastores, evangelistas foram encerrados nas prisões lá em Cuba. Muitos. E os irmãos, eles não tinham direito a ter Bíblia lá em Cuba. A Bíblia era um livro proibido. Por muitos anos foi proibido lá em Cuba. E o que os irmãos faziam? Eles pegavam uma Bíblia. Igual fizeram isso em outros lugares do mundo também. Na China também fizeram isso. Eles pegavam, tiravam as páginas da Bíblia. E ficavam revezando. E lendo a Bíblia, e decorando aquele trecho, Eles liam tanto aquela folha de Bíblia. Tanto, mas tanto. Talvez 1 ou 2 folhas. E liam tanto aquele texto, porque era o único texto que eles tinham para ler da Bíblia. Eles não podiam ter mais, irmãos. E que eles acabavam decorando aquele texto. E depois esses irmãos se encontravam, depois da meia-noite, nas encruzilhadas e nas linhas de trem, para louvar a Deus, e tinha outra finalidade também. Eles louvavam, oravam juntos e recitavam a Bíblia uns para os outros. E eles pegavam e abriam assim, só que lá era escuro, eles não conseguiam ler o texto, então eles tinham que decorar aquele texto para recitar por irmão. E um recitava para o outro aquele texto que tinha lido. E os irmãos se abraçavam e choravam por aquele breve momento de comunhão, irmãos. Oh, irmãos, será que vai precisar uma perseguição nesse nível, irmãos, para darmos o devido valor à palavra de Deus? Será que é necessário tamanha perseguição nesse nível para darmos importância ao tempo que temos juntos, irmãos? Né? Eu sei que os irmãos aqui já têm entendido isso, já têm, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são muito preciosos. Mas, amados, nós não podemos
baixar a guarda. Nós temos que lembrar dessas coisas. Lembrar da importância das coisas, os seus devidos lugares. É isso que Jesus mostrou para Satanás ali, muito claro. Satanás, comer e beber é importante, é necessário, porque o homem tem a necessidade física. Mas muito mais importante é se alimentar dessa palavra, da palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a palavra para a ceia hoje, ela tem essa conotação. O pão que nós comemos, hoje nós vamos olhar para esse pão, que é o corpo de Cristo, que é o próprio Cristo, irmãos. Não existe igreja sem Cristo, irmãos. Não existe igreja sem Cristo. Cristo sem a igreja é Cristo. A igreja sem Cristo não é nada. Não é nada, irmãos. Cristo, Ele é quem Ele é. Não é assim que Deus falou para Moisés? Moisés, eu sou o que sou. Cristo não depende da igreja, é a igreja que depende dele. Irmãos, a palavra de Deus é o verbo da vida, é o verbo de Deus, é o logos de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero lembrá-los linkando essa palavra com o Êxodo, com a aprovação de Elias, com o que ele passou. Né? São todos esses textos relacionados. Como vamos passar por esse deserto, irmãos? Como vamos passar por esse deserto? Louvando a Deus ou murmurando? Ou reclamando da nossa própria situação? Achando que estamos numa situação piores que dos outros? Ah, irmãos, que o Senhor nos salve dessas coisas, irmãos, porque tempos de trevas virão sobre a terra e eles já estão aí, vocês têm visto, já estão aí, irmãos. Não há mais tempo para isso, irmãos. Não há mais tempo para perdermos com poucas coisas. Não há mais tempo de errarmos o foco, sairmos do essencial, irmãos, ficarmos na periferia. O nosso foco hoje tem que ser Cristo, a sua palavra, vida e obra do Filho de Deus, impressa em nós, em nosso caráter. Não há mais tempo para nada, irmãos. O pastor Alan sempre nos alerta daquela parábola das 10 virgens, né? Depois que soa a trombeta, depois que toca o alerta, eis o noivo, não dá mais tempo para nada, irmãos. Não dá mais tempo para comprar mais nada, não dá mais tempo para comprar óleo, irmãos. É hoje que nós temos que atentar para as coisas de Deus. Hoje é o dia do arrependimento, irmãos. O arrependimento. Arrependimento de quê? De quê? Arrependimento de vivermos uma vida dividida. Arrependimento de vivermos uma vida de que o Senhor é só nosso Senhor no domingo, ou só em alguns momentos de oração, ou só em alguns pequenos momentos de leitura da palavra. Ele é o nosso Senhor o tempo todo. Jesus, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Não foi um jejum de 5 horas ou 6 horas. O que está mostrando isso para nós, irmãos? Que ele passou 24 horas do dia, durante 40 dias, na presença do Pai dele. Totalmente. Esse é o segredo da vida do Filho de Deus na terra. O segredo dele estava onde? No Pai dele. No Pai dele. E o segredo da igreja, onde é que está, irmãos? No Cristo. Esse é o nosso segredo, irmão. Amém? Glória a Deus. Amados, convido os amados agora, nós vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. E eu quero convidar os irmãos a refletir nesse sentido hoje. Da palavra de Deus. O verdadeiro alimento, o pão da vida, que é o próprio Cristo. Como temos olhado para essa palavra?
Que olhar que nós damos para... Que importância tem essa palavra na nossa vida? Amém, amados? Qual é a importância dessa palavra? Glória a Deus. Aleluia, Senhor.